Olá! Saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Graças a Deus nós estamos bem. Mais um dia que o Senhor nos concede sua graça, seu favor, sua misericórdia. Mais um dia que o Senhor nos concede para que nós possamos estar aqui presente com vocês, trazendo a palavra do Senhor. E para a honra e glória do nosso Deus, alcançar almas, alcançar vidas, que é isso o nosso propósito, amém? Hoje estava no culto e a preletora falou de algo que Deus me tocou ao coração e foi me mostrando como é o processo. Um processo, ela estava falando de fruto, né? Que o fruto, ele verde, muitos dos frutos verde não serve para nada, né? Se ele cai verde da fruteira, né? Da planta, da árvore frutífera, ele se estraga, né? Ele não presta para nada. Que nós temos que produzir frutos e nós temos que ser frutos maduros, porque os frutos imaturos, eles não têm validade, não tem serventia. E aí o Senhor começou a me mostrar o processo para se tornar um fruto maduro. Aí o Senhor me mostrou lá como que é que um fruto se torna maduro. Aí eu vi a semente, daí eu vi a árvore, quando ela é apenas uma muda. Às vezes o produtor tem que mudar a muda de lugar, né? Muitas vezes muda de lugar, né? E ela é cuidada ou não, ou ela fica num tempo, né? Muitas mudas ficam ali no tempo. Aquela mudinha ela passa por tempestade, aquela mudinha ela passa por chuva, por sol, por noites, e aí até chegar a ser uma árvore adulta, quando ela começa a produzir flores, e aquelas flores vem, o pássaro vem, né, o beija-flor, vem algum tipo de pássaro, e aí vai ali, mexe no pólen dela, e naquela flor transforma a flor em fruto. Olha o processo. E aí aquela flor que vinga se torna num fruto. E aí o fruto, quando ele não cai e seca, ele cresce. Aí ele cresce, passa por vento, por sol, por tempestade, né? Por noites sozinhos, muitas das vezes. E aquele fruto, aos poucos, ele vai amadurecendo. Mas para chegar a um fruto maduro, ele tem que passar por muitos processos. E sempre processos que o leva a, né, a perecer, né? É processo de chuva, é de vento, é tempestade. Muitos frutos nós vemos que caem antes de amadurecer, né? Muitas vezes a gente passa e vê que a tempestade arranca o fruto da árvore antes de amadurecer. E aquilo ali eu fiz uma alusão com nossas vidas. Muitos de nós, antes de amadurecer, o Senhor nos arranca, o Senhor nos tira, né? Porque nós não passamos pelo processo. Por que alguns frutos sobrevivem? Por que alguns frutos vivem e se tornam maduros? Por quê? Né? E alguns frutos não, são arrancados e jogados à beira da estrada, no chão, né? E o Senhor me mostrou o processo, porque todos temos que passar por um processo, porque todos nós temos que suportar o processo para sair da semente e virar um fruto poderoso, saboroso, bonito, frondoso, um fruto maduro. Então nós temos que se tornar um fruto maduro através do processo. Amém? Mas vamos lá para a palavra, que é o que nos interessa. A palavra do Senhor, 1 Reis 17, que fala assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o fim em que o Senhor dê chuva sobre a terra.
Glória a Deus, aleluia. Então, aqui, a viúva de Sarepta, ela recebeu a visita do então profeta, que o Senhor enviou. O Senhor disse assim, então, aí o Senhor veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenarei ali uma mulher viúva que te sustente. Amados, naquela época, nós sabemos que as viúvas, elas eram muito pouco providas de sustento. Elas eram muito pouco providas de condições para se manter, para sobreviver. E essa viúva não era diferente, pelo contrário, ela era pior ainda. Ela não tinha como se sustentar, ela tinha muitas despesas que seu esposo tinha deixado, e o Senhor enviou o profeta na casa dessa viúva. Para quê? Vamos lá. E aí chegou Elias na casa da viúva, e quando chegou lá a viúva, ele pediu para a viúva traze pão para ele, e ele foi surpreendido que a mulher falou que não tinha nada para comer, que ela e os filhos não tinham nada para comer, que ela só tinha um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha. Ele pediu para que ela fosse, entrasse e fizesse um bolo pequeno de farinha e levasse para ele primeiro. Ele passou ela no teste para ver se ela sobrevivia ao teste, se ela suportaria o teste. Muitas das vezes, o teste, nós somos testados financeiramente, nós somos testados e nem percebemos por outras maneiras, pela saúde, né? Com alguém que nós conhecemos, muitas das vezes nós somos testados, né? Igual essa viúva foi testada por Elias, para ver se ela teria coragem de fazer esse bolinho e dividir com ele e dar para ele e deixar os filhos dela e ela passando fome. E aí o Senhor, ele pediu para fazer o bolo para ele, né? E aí depois falou, depois farás para ti e para teu filho. E ela já dizia que ia morrer de fome. Aí, porque assim diz o Senhor teu Deus, a farinha da panela não faltará, não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Então, o Senhor aqui prometeu, através do profeta Elias, aquela mulher, aquela viúva, que se ela fizesse isso, nunca mais ia faltar azeite na botija e nem a farinha da panela, ou seja, nunca mais ia faltar o de comer, nunca mais ia faltar o alimento ali para aquela senhora. E assim foi. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Ela creu, ela confiou na palavra do profeta. Quantos de nós estamos crendo e confiando na palavra dos profetas? O Senhor ainda usa os profetas. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Hoje podemos dizer que as pessoas estão diferentes, né? Hoje nós podemos dizer, como nós estamos aqui através de um celular, através de um computador. Sim, nós estamos na era digital, mas Deus continua o mesmo. As pessoas continuam sendo usadas das mesmas formas, das mesmas maneiras. Quantos de nós damos ouvidos aos profetas? Quantos de nós estamos calando diante de um profeta e fazendo o que ele nos pede? E fazendo o que Deus usa a boca do profeta para falar? Amém? Vamos continuar. Da panela e da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. O Senhor usa o ministério dos profetas para falar através dos profetas ao povo, mas muitas das vezes o povo não dá ouvidos e acaba fazendo o contrário.
O profeta fala uma coisa, o profeta diz uma coisa, o profeta profetiza e a pessoa acaba indo, né? Aquele que ouviu, aquele que recebeu a profecia, acaba indo pelo outro lado, acaba indo pelo outro caminho e acaba fazendo as coisas erradas. E aí não se cumpre a palavra, assim como se cumpriu com a viúva de Sarepta. Amém? Hoje nós estamos com a palavra, a viúva de Sarepta, aqui em 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura dessa palavra e vissem a importância que tem na terra os profetas do Senhor. O que Deus faz através da vida de um profeta, naqueles que creem, que recebem a palavra do profeta. O que o Senhor faz através da vida deles. Então, hoje, essa palavra fica para a gente meditar e ouvir e acreditar na boca de um profeta, porque Deus ainda usa os homens, as mulheres, para profetizar, para falar. E ai daquele que não crê, e ai daquele que se desvia, porque muitos se desviam, não sabe para onde vão, né? Não sabe para que lado vai. Mas a palavra, Deus revela as palavras, Deus revela. A palavra diz que nada sai, nada acontece sem que Deus revele antes. Então, se o Senhor revela, se o profeta está falando, ouça. Se o profeta revela, ouça, saiba discernir, porque a palavra também diz que no final dos tempos iam aparecer muitos se dizendo profeta, muitos iam se dizer profeta, mas não são profetas, são lobo em pele de cordeiro. Nós também temos que saber discernir. Amém? Pede ao Senhor, orando, em oração, para que o Senhor mostre verdadeiramente se aquela palavra é de Deus, se aquela profecia é de Deus, e receba ou não receba, mas ore e peça a Deus direcionamento para que Deus te capacite para que possa receber verdadeiramente as profecias do Senhor, a verdade que é escudo e broquel. Amém? Que Deus abençoe a todos. Receba, tome posse, compartilha, se inscreva no canal se não é inscrito, medite em 1 Reis 17, aqui quando fala da viúva de Sarepta, e nós só temos que acreditar naqueles verdadeiros que o Senhor escolhe. E como discernir? Orando, pedindo direção a Deus, pedindo que o Senhor nos direcione para que nós possamos ouvir verdadeiramente aquilo que vem do Senhor. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos. Que Deus abençoe a todos.